Olá, mais um programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI chega até você com a mensagem do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro que eu tenho uma certa predileção porque ele fala um pouco da visão que os apóstolos tinham de Jesus. Não só visão, aliás, eles praticavam, testemunhavam com obras também, com curas, com pregações em praças públicas, mas era uma visão que eles tinham sobre aquilo que compreenderam de Jesus. E também, claro, quando a gente fala do livro dos Atos dos Apóstolos, a gente fala daqueles que acreditaram. Eu digo assim, acreditaram de uma maneira muito bonita, sabe por quê? O processo que eles fizeram, de fato, até o momento em que eles chegaram e disseram assim, nós somos apóstolos, nós vamos testemunhar o próprio Cristo. Até eles chegarem nesse momento, eles passaram por um processo de amadurecimento. Tanto que no início, quando Jesus, até mesmo quando conviviam com Jesus Cristo, nas curas, nas palavras, nos enfrentamentos que Jesus tinha, eles tinham uma certa dúvida se de fato, olha, era isso mesmo que a gente estava escolhendo? Tanto que em alguns momentos, alguns discípulos, alguns apóstolos abandonaram Jesus, porque acharam, bom, não é isso mesmo que eu quis, ou que eu quero para a minha vida, digamos. E mesmo dentro dessa dificuldade de acreditar ou não, eles se mantiveram fiéis. E depois, na ressurreição de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, eles ainda tiveram algumas dúvidas sobre como acreditar e viver essa ressurreição. Tanto que em alguns momentos Jesus teve que, eles não acreditaram nas mulheres, não acreditaram nos discípulos de Emaús, acreditaram não acreditando. Eles tinham que ir lá e se certificarem de que de fato Jesus havia ressuscitado. Até no túmulo tinham que ir para, olha, de fato Jesus ressuscitou. Quando as mulheres então anunciaram a ressurreição de Jesus, aí muito menos, não deram muita bola para aquilo não. Aliás, os discípulos de Emaús foram os que disseram assim, algumas mulheres falaram lá que Jesus ressuscitou, mas a gente não deu muita bola, né? Então, diante disso, por quê? Eles passaram por esse processo de amadurecimento, na fé de cada um deles. E esse processo de amadurecimento deu a eles, de fato, a cumplicidade que agora eles tinham em relação às palavras de Jesus. Veja bem, no texto de hoje, é importante que até que você leia o trecho todo do nosso Evangelho, o trecho de João, onde um fariseu chamado Gamaliel, ele era muito respeitado, muito conhecedor da lei e, como a gente até conversou aqui com você, muitos apóstolos, muitos deles eram sempre presos, porque eles nas praças públicas anunciavam, falavam de Jesus, curavam e como as autoridades diziam que eles causavam uma desordem pública, eles eram presos, soltos, presos, soltos. Chegou um momento em que o Sinédrio teve que discutir e refletir sobre isso, dizendo assim, olha, o que é que nós vamos fazer com esses apóstolos? E aí esse Gamaliel disse assim, olha só, se tudo aquilo que eles falam de fato for obra humana, não vai para frente. Mas se for de Deus, ela vai continuar. Como nós acreditamos que não é obra de Deus, então para que dar bola para esses apóstolos? Vamos deixar que eles anunciem, falem aquilo que eles querem? Porque não vai ter muito sentido isso para nós. Daqui a alguns anos tudo isso morrerá. Eu até acredito que Gamaliel foi usado pelo Espírito Santo para que ele pudesse dizer essas coisas. Tanto que nós hoje repetimos muito isso de maneira direta. A gente sempre diz, olha, se isso for de Deus, vai continuar. Pois é, isso é palavra de Gamaliel. Nem sempre a gente tem essa noção. E, no entanto, para mim, foi a ação do Espírito Santo que esteve na vida desse homem. E o que foi feito? Ele disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos então deixar esses homens e esses apóstolos irem, vamos dar umas chicotadas neles aí e depois vamos mandá-los embora. E foi isso que foi feito. Açoitaram os apóstolos e disseram, olha, vocês estão proibidos de falarem sobre Jesus Cristo. E soltaram os apóstolos. Na verdade, eu entendo que isso é ação do Espírito Santo em Gamaliel, mesmo que ele não tinha essa ideia na época, mas porque foi isso que fez com que esses apóstolos continuassem a missão, continuassem falando, continuassem pregando, continuassem sendo presos, continuassem sendo torturados, perseguidos por todas as pessoas. E aí eu acho que há o diferencial para nós. A nossa vida precisa ter isso também. Quando a gente tem alguma coisa para realizar, na nossa paróquia, na nossa comunidade, é muito bom quando a gente pensa assim, isso é obra de Deus, isso é Deus quem fala, porque a gente sabe que tem continuidade. Quantas coisas nas nossas paróquias a gente começa a realizar e aquilo não vai para frente, emperra de tal maneira que não tem fruto. Porque de fato não era para ser. Não que não era para ser, é porque não era obra de Deus.
Era para ser assim porque aconteceu de determinada maneira, mas não teve frutos. E se não teve frutos, não é obra de Deus. Por isso vale a pena a gente ir pensando nessas coisas, porque às vezes nós agimos como se nós fôssemos os donos da verdade. Como se nós fôssemos parte daquele sinédrio que achava que tinha um poder sobre as palavras dos apóstolos, que tinham a verdade sobre as palavras dos apóstolos, que elas não eram nada e queriam morrer. Se a gente não tem essa reflexão, a gente se perde mesmo, viu? E a gente vai colocando todas as nossas verdades em nós mesmos e não em Deus. Então, se aquilo que você na sua paróquia, na sua comunidade, no seu trabalho, realiza e você acha que deve ser obra de Deus, apresente a Ele. E se de fato for adiante, é porque era Ele quem queria e quem falava através de você. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Deus.